Oi, eu sou a Ju Krieger e esse é mais um Fala Empreendedora. Como eu prometi para vocês, hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, vou fazer um resumo bem breve para vocês entenderem como eu cheguei no empreendedorismo para mulheres. Eu acho que eu sempre fui meio empreendedora desde criança, assim. É lógico que depois de uns anos a gente vai percebendo isso. Eu acho que nos últimos anos eu fui me lembrando dessas coisas, né? Que desde as brincadeiras de criança com os meus primos a gente vendia alguma coisa, a família inteira sempre teve algum tipo de negócio. Me lembro criança, minha tia vendia na feira de artesanato. Eu me lembro que às vezes ela, principalmente na época de Natal, que sempre tinha muito movimento, ela ficava em casa trabalhando e eu e minha prima novinhas, a gente ia pra feira de artesanato e ficava lá vendendo, a gente vendia bastante e tal, a gente já trabalhava com a parte de compras, a gestão de pessoas, né, atendendo os clientes e fazendo as contas e tal. Então, acho que desde criança era meio isso. Eu me lembro na época de escola, no final do terceiro ano, eu comecei a fazer bijuteria, a gente começava a vender, faculdade a mesma coisa, sempre fazia alguma coisa pra ter um dinheirinho extra. Enfim, a família nunca teve grana, né? Nunca tive grandes dificuldades, mas também meus pais trabalharam absurdamente para não faltar nada em casa. Então, para coisas extras, então eu sempre procurei fazer alguma coisinha para evitar ficar pedindo dinheiro para eles, que também eu achava muito chato, porque eu sabia que a coisa era bem complicada também. Mas enfim, eu sou engenheira de alimentos de formação. Logo depois que me formei, eu fui trabalhar numa empresa multinacional, que eu acho que foi assim, foi um dos piores momentos da minha vida, mas ao mesmo tempo foi um momento de um aprendizado absurdo na minha vida, tanto na minha área profissional, né, aprofundar tudo que a gente já estudou, que na verdade a gente só vira um profissional de fato quando a gente vai para o mercado de trabalho, porque acho que os engenheiros aí, acho que não só os engenheiros como qualquer outro profissional vai entender isso. Quando a gente vai pro mercado, a gente vê que na prática a coisa é bem diferente do que aquilo que a gente estuda. Então não tive aprendizado só em relação à minha formação, mas eu aprendi muito sobre administração, sobre gestão e fui me apaixonando pela gestão. Mas de uma forma que eu ainda não sabia como. Era a parte que eu mais gostava de trabalhar, era justamente com a gestão de pessoas, a gestão de qualidade da minha área, a gestão dos indicadores que a gente tinha. Então, enfim, foram coisas que foram mexendo muito comigo. Mas, ao mesmo tempo, foi uma fase muito complicada. A gente a carga de trabalho era muito grande, óbvio. Não pela carga de trabalho, mas pela carga de trabalho, pela pressão, tudo que vinha dos outros lados, né? Todos os lados, a gente não tinha vida. Então foi uma das piores, por isso que eu falei que foi uma das piores fases da minha vida. Eu tava muito, muito mal, muito depressiva, e algumas vezes eu queria sair da empresa, e até que um dia eu conversei com o meu gerente, contei tudo pra ele, dei um beijo, fui. E nessa época eu já pensava em trabalhar com consultoria para a área de alimentos, mas não me achava capaz ainda de prestar uma consultoria, apesar de já ter acompanhado várias empresas grandes de consultoria que prestavam serviço lá na empresa, de acompanhar várias outras coisas, né, de dar treinamentos dessa área da consultoria que eu queria seguir. Eu ainda não me achava capaz. Um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Eu acho que muita gente passa por isso. E quando eu pedi demissão, eu tinha acabado de passar no mestrado da minha área, né, de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Enfim, passei, né, pelos meus 2 anos de mestrado, e durante esse período eu tive alguns problemas pessoais, e o que me fez levantar para vencer esses problemas e para terminar meu mestrado mesmo, porque eu não estava sem foco nenhum mais, foi o artesanato. Minha mãe trabalhava, como eu falei, né, eu acho que vem da família inteira, trabalhava com artesanato de alguma forma. Minha mãe, há uns anos atrás, também era artesã, eu ajudava muito, gostava muito disso. E depois que eu fui para essa empresa, passei anos sem fazer nada. E um dia, ela mexendo nas coisas da minha mãe, encontrei umas caixas, tinha um resto de tecido, ela nunca tinha trabalhado com tecido, enfim.
YouTube, nosso santo YouTube, eu aprendi a fazer algumas coisas. E aí eu fui trabalhando um pouco mais, fazendo mais peças. Uma amiga chamou para fazer as caixas do casamento, enfim. E eu acabei crescendo muito como artesã, de fato. E comecei a ganhar um dinheiro bem bacana, que me ajudava bastante além da minha bolsa de mestrado. E aí você vai aprendendo, né? E o artesanato foi me trazendo um outro conhecimento. Eu fui juntando o que eu já sabia da minha vida profissional, sim, que aí você pensa, nossa, mas o que é que você vai juntar o que você aprendeu numa grande empresa, você aprendeu como engenheira no artesanato? Muita coisa de gestão, de pessoas. Eu fui juntando ali. Mas isso assim, não foi de uma forma consciente, foi de uma forma inconsciente, porque já estava ali dentro, já estava dentro de mim isso e eu ia trabalhando. Com os anos foi crescendo, fui ficando um pouquinho mais conhecida e eu senti a necessidade de aumentar, né? De criar uma identidade visual que realmente tivesse a ver comigo, sabe? Criar todo um conceito do meu ateliê, criação do nome, enfim. Então, eu tive uma dificuldade, eu fui atrás de uma instituição que deveria me ajudar nisso, mas enfim, eu saí muito triste de lá, com aquela vontade meio que de desistir de tudo, de largar de tudo. E nisso eu conheci uma pessoa que foi muito especial pra mim, que é uma grande amiga até hoje, e ela me prestou umas consultorias em relação a isso. A como criar uma identidade visual, de como fotografar os meus produtos, de como eu divulgar, é uma série de coisas. E aquilo me ajudou muito, tanto que o ateliê depois disso cresceu absurdamente. E nesses anos todos, participando de vários eventos, fazendo vários clientes, fazendo algumas parcerias, né, a coisa foi crescendo e eu fui aprendendo muita coisa e sem perceber eu fui ajudando outras pessoas, né, fui ajudando outras mulheres também em relação a isso, né, de dicas e tal. E nesse período, além do que eu fui aprendendo na prática, eu fui estudar muito, né, tem uma galera muito boa nas redes sociais que te ajudam com isso, com cursos pagos, cursos gratuitos, com vídeos, sabe, muito bacanas no YouTube, no Instagram, com materiais que realmente te fazem pensar, que te ajudam de fato. Então tem uma série de pessoas aí que talvez não saibam, mas me ajudaram muito na concretização do meu negócio. Porém, todavia, entretanto, né, acabou meu mestrado, trabalhei como professora, trabalhei de várias outras formas, enquanto isso o artesanato sempre veio junto comigo. E teve um ano que eu comecei a trabalhar de fato com a consultoria que eu já queria lá atrás, né, com a consultoria da minha área de alimentos, numa outra empresa. E aí eu fui começar a perceber que aquilo já não me dava mais tanto prazer. Não a consultoria em si, mas a minha área de formação. Não que ela seja ruim, não que o mercado é difícil, acho que para todo mundo. Mas não era aquilo que me trazia prazer no meu trabalho. O que me dava prazer era a forma como eu atendia os meus clientes, porque para mim não adiantava eu prestar uma consultoria na parte de alimentos se ele tinha outros problemas bem lá na base, bem administrativos assim, bem da base. Que se ele não consertasse, ele se não ajeitasse aquilo ali, ele não ia conseguir o restante. Ele tinha problemas sérios de gestão de pessoas, por exemplo, ele não ia conseguir bons resultados do outro lado. Então eu sempre conseguia trabalhar com eles aquela base, mesmo sem aquilo estar fora de todo o escopo do trabalho, para depois chegar aqui. Quando chegava aqui na parte que realmente era a minha função, a coisa já andava de uma forma mais prática. Mas era esse início, sabe? Essa conversa, esse trabalho inicial que era o que me satisfazia. E era isso que fazia com que os meus clientes gostassem muito de mim. E eu falei, opa, peraí, é por esse caminho que eu acho que eu tenho que seguir. E aí eu também fui estudando várias outras coisas para que eu conseguisse atender melhor, que eu conseguisse entender melhor essa parte do pequeno negócio, né, quais eram as dificuldades deles, enfim. Nesse tempo eu comecei já a ter um caminho oposto no ateliê. Continuo amando muito o artesanato. É minha vida, apesar de estar parada agora, mas eu estava passando por um bloqueio criativo assim constante, de não conseguir trabalhar, de olhar para as minhas peças, que para mim quando eu olhava um tecido, eu olhava uma peça, eu já começava a imaginar, eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia entender por quê.
E aí foi que um dia me deu um estalo. Algumas amigas minhas, que a gente tem um grupo de artesãs, e elas me deram uma dica assim, Ju, você é tão boa conversando com as pessoas sobre o artesanato, sobre o empreendedorismo, por que você não começa a trabalhar com isso também? Caraca, será? Não sei. Aí bate o medo como bateu antigamente. Eu falei assim, não tenho capacidade para isso. Aí você para, né? É o que a gente chama de síndrome, síndrome do impostor. A síndrome da impostora no nosso caso. E aí eu comecei a trabalhar nisso. Opa, peraí, sou capaz sim. Eu tenho toda uma formação, eu tenho todo o estudo, eu tenho toda uma experiência de vida que me traz, que me permite sim fazer isso. Até porque eu já consegui ajudar outras pessoas mesmo sem perceber. Sentar e alguém que está começando, poxa, me dá uma dica, como é que eu faço? E a pessoa dali começar, parece que desabrochar. Então, comecei a partir disso a estudar essa possibilidade, né, de trabalhar com empreendedorismo. Nesse tempo, também comecei a passar por um processo de autoconhecimento, como mulher, enfim. E aí eu comecei a participar de vários grupos de mulheres empreendedoras que tentam buscar esse autoconhecimento também. Então, uns 3 anos mais ou menos, eu venho participando de vários grupos com mulheres. E aquilo foi tão reconfortante para mim, de perceber como a outra tem problemas parecidos. Apesar da gente ser muito diferente em alguns pontos, a gente é muito parecida, a gente tem problemas parecidos. E isso faz com que a gente olhe para outra mulher de uma outra forma, sabe? Antes da gente querer criticar, antes da gente falar mal, a gente para e, poxa, peraí, a gente não sabe o que a outra tá passando, né? Então, entende às vezes um pouquinho da dificuldade da outra. E isso foi fantástico. E aí eu fui percebendo essa dificuldade das empreendedoras. Muitas mulheres tiveram a mesma dificuldade que eu tive de procurar instituições e levarem meio que uma porta na cara, né? Ou serem mal atendidas, ou terem tirado um pouquinho da esperança delas de ter um negócio que elas realmente amam fazer. E isso é muito triste. E eu vi nisso uma possibilidade de ajudar outras pessoas, de ajudar outras mulheres a conquistarem seu espaço. E isso é muito reconfortante. Enfim, saí dessa outra empresa que eu trabalhava como consultora na área de alimentos. E nessa fase eu já tinha começado um doutorado também, que era uma coisa que eu já nem pensava mais, até porque eu não queria um doutorado na minha área de formação. Mas hoje eu faço um doutorado de uma área que pra mim me tira totalmente fora da minha caixinha, sabe? Me tira totalmente da minha zona de conforto. Estou estudando inovação, pequenas empresas, enfim, uma série de outras coisas que vão trazer, espero que futuramente, bons frutos, até pro trabalho que eu faço hoje. E é isso, esse grupo de mulheres, o meu artesanato, a minha profissão, tudo isso foi me trazendo para empreendedorismo feminino. E tem um pouco mais de um ano que eu comecei de fato, né? Concretizei essa minha vontade. Eu joguei para o mundo, joguei para o universo essa minha vontade de trabalhar com mulheres, com empreendedorismo com mulheres. E o resultado tem sido fantástico, sabe? De sentir, de conversar com elas, sentir, caramba, a gente precisa desse momento, a gente precisa dividir, a gente precisa se ajudar. E isso é fantástico, sabe? É aquele estalo que dá assim, opa, peraí. As coisas na vida, às vezes, parece que estão dando passos para trás, mas aí quando você ouve essas coisas, você percebe que, opa, eu acho que agora as coisas estão entrando no caminho certo. É isso, e agora esses vídeos no canal do de casa, que o canal de casa também era uma vontade que eu já tinha de gravar ter um canal no YouTube para fazer Faça Você Mesmo. Como eu fechei o ateliê, essa era a minha forma de me manter próxima. Lógico, tem um tempinho que eu não estou atualizando os meus vídeos, mas eu prometo que em breve eu volto. Mas são espaços que eu acho que vão juntando várias coisas, né? Vão juntando várias vontades, várias experimentações. Eu acho que hoje minha vida tem sido experimentar. E eu acho que desses testes, tudo que eu vou experimentando, eu acho que vem gerando bons frutos. E várias parcerias muito bacanas, várias mulheres incríveis que estão entrando na minha vida,
sabe? Vários projetos fantásticos. Eu vejo clientes minhas desabrochando de uma forma tão linda, sabe? E trazendo outras junto com elas. E eu acho que é isso, enfim, é um pouquinho da minha história. Eu queria fazer uma coisa resumida, mas enfim, eu falo demais. E espero que vocês tenham gostado. Eu acho que muita gente vai se identificar comigo, muita gente vai me achar louca, muita gente vai achar me idiota, mas também tanto faz. Eu espero que as pessoas que tenham gostado, que tenham se identificado, eu possa ajudar de alguma forma. E é isso. Obrigada pela paciência de vocês de ouvirem a minha história. E é isso. Eu espero que... acho que na verdade era isso que eu queria criar, era uma identificação. Que, tipo, não sou só uma doida que resolveu trabalhar com empreendedorismo feminino porque hoje tá todo mundo falando sobre isso. Não. Teve muita história, teve muita água que passou por esse rio e que me trouxe até aqui. É isso, eu vou deixar aqui no box de informação todos os meus contatos, minhas redes sociais. Continue acompanhando os vídeos no canal, continue acompanhando as novidades, principalmente no Instagram. E espero que vocês voltem, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com outras mulheres. E a gente pode se juntar, vamos lá. Beijo, até a próxima.